Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Paulo Figueiredo. Paulo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite /desafio e, de certa forma, perceber o que é feito de ti e que ao tempo não ouvimos falar do Paulo Figueiredo junto ao futebol, que tens feito e obrigado por teres chegado à nossa rubrica. Não sei se sou eu agora, mas olha, boa tarde, Ricardo. Ricardo, boa tarde. E Tiago também. Antes de mais agradecer o vosso convite. Eu sei que foi através de um desafio do Cali, mas também está aqui preparado para ele, espero, para ver. Não, mas o Cali sabe que é irmão, portanto é muito boa gente e sabe que estou sempre disponível para este tipo de conversas, porque acho que é importante cada vez mais conversarmos sobre o futebol e se nós, como eu costumo dizer, com uma pequena gota no oceano conseguimos fazer um bocadinho a diferença, então que venham muitas gotas, porque consegue-se fazer cada vez mais a diferença. Mais uma vez, obrigado pelo convite e se terem lembrado de mim. Obrigado. Tiago, passa a bola. Não, e perguntar ainda, obrigado por ter aceito, Paulo. O que é que o Paulo tem feito ultimamente? Tem estado ligado ao futebol? Não, só para termos aqui um feedback. Não, neste momento, portanto, sou comentador desportivo da TPA em Angola, da televisão pública angolana. Sou comentador desportivo para os programas e jogos. Tenho feito também alguns trabalhos relacionados com o futebol e estou numa empresa de importação de vinhos e bebidas espirituosas, mas pronto, sempre à espera que a oportunidade surja para voltar ao futebol, porque como eu já disse há pouco em off, o bichinho está cá dentro, o cheiro da relva precisa-se e portanto sempre foi a minha vida, foi o mundo do futebol e obviamente estou desejoso de voltar, mas sempre com os pés bem assentes, porque cada vez mais as coisas têm que estar bem alicerçadas para que não haja grandes dificuldades no futuro. Exato. Paulo, em relação à tua carreira, formação, Domingos Sávio, Benfica, Domingos Sávio e Belenenses, como é que recordas estes tempos? Olha, são tempos, para já, com muita nostalgia, como é evidente. São tempos que nunca mais irão voltar e acho que foram tempos maravilhosos. Eu comecei no clube de bairro, como disseste há pouco, o Domingos Sávio, de onde saíram N jogadores, o Domingues, o José Carlos, que jogou no Benfica e depois também foi lateral direito da seleção, mais recentemente o Quaresma. Portanto, um viveiro de jogadores que passaram por esse clube. O Silas também, é verdade. Portanto, muitos jogadores passaram por esse clube de bairro que muito fazia e faz pelos jovens. Portanto, é um clube em Campo de Ourique, em Lisboa, e comecei aí. O meu irmão ia para os treinos e eu acompanhava. Não tinha idade ainda para jogar, então mais meia dúzia de miúdos também lá brincávamos ali num campo com um senhor que o nome é o Sr. António. Quem passou pelo Domingos Sávio, toda a gente conhece o Sr. António. Portanto, é o Sr. António. Todos nós passámos pelas mãos dele e que tinha enorme paciência para nos ensinar, para nos fazer ver o que era o desporto e o respeito por tudo e por todos. E pronto, e comecei aí, e, entretanto, na minha segunda época de infantil, o meu pai pediu-me para ir à experiência ao Benfica, porque tinha saído no jornal, ele era benfiquista, pediu-me para ir e eu, bem, fui, não fui muito satisfeito, mas fui, porque eu não gostava muito de ir à experiência, mas fui. E pronto, e no meio de milhares de miúdos, para ficarem 20, olha, acabou por se rir a mim um dos 20, e fiquei no Benfica durante 2 anos, portanto a segunda época de infantil e a primeira de iniciados. E depois eu conto muitas vezes esta história da minha segunda época de iniciados, porque isto às vezes é um bom exemplo da persistência e de não se deixar ir abaixo para quem ouve.
porque eu lembro-me que, portanto, já tinha assinado a documentação toda para ficar lá o terceiro ano, o segundo ano de iniciado no Benfica, e chegou o coordenador do futebol juvenil, que era na altura era o Nené, e quando chegou, chamou-me a mim, mais 3 ou 4 miúdos, e disse que nós iríamos ser dispensados. No meu caso era porque não tinha altura. Não tinha altura para jogar no Benfica. E o Paulo já jogava a médio, já agora, só para ter um enquadramento? Jogava. Não, nessa altura, por acaso, até era central. Okay. Jogava a central. E eu disse, tá, pronto, um miúdo de 13, 14 anos, é uma notícia brutal de só ouvir, mas pronto, é assim, como eu disse, a persistência e o sonho estava sempre lá. E voltei outra vez aí para o Domingos Chávez, porquê? Porque na altura, quando nos deram a notícia, já todos os plantéis ali à volta, o Belenenses, o Estrela da Amadora, já estavam todos preenchidos, como é evidente. Então voltei ao Domingos Chávez, ao meu clube de bairro, onde estive lá mais 2 anos, na minha segunda época de juvenil. Portanto, a primeira época de juvenil no Domingos Chávez correu muitíssimo bem. E tinha os 4 grandes de Lisboa para jogar, portanto, o Vito, do Estrela, do Belenenses, do Benfica e do Sporting. E como eu já tinha estado no Belenenses, achava que para mim seria muito mais fácil a adaptação ir para o Benfica. E pronto, e foi. E acho que, mais uma vez, não correu muito bem, porque eu estudava em Campo de Ourique, onde saía às 6h20 da tarde, e tinha treinos às 16. Obviamente era impossível eu treinar. E falei com o coordenador, o Sr. Nené, e disse a ele, olha, eu não posso estar nesta escola, agradeço que me arranje uma escola para ir de manhã para poder treinar. E ele disse-me, sim senhor, está descansado, podes ir, nós vamos-te arranjar a escola. Portanto, e realmente arranjaram a escola, fui ali para uma escola perto do Estádio da Luz, em Telheiras, só que saía, em vez de ser às 18h20, saía às 19h, para treinar às 16h. Portanto, não sei se aquilo foi dizer-me assim, olha, toma lá a guia de marcha e continua o teu caminho do outro lado, porque aqui... mas foi isso que aconteceu mesmo. Voltei outra vez a sair do Benfica nessa altura e voltei ao Domingos Chávez. E depois, portanto, é quando se dá a minha saída para o Belenenses. A minha saída para o Belenenses também é uma coisa engraçada. Portanto, eu joguei esse ano no Domingos Chávez, nos juvenis do Domingos Chávez, fizemos uma época extraordinária por um golo sofrido num jogo em casa com a equipa que estávamos a lutar diretamente, que era o Damaense. Ganhámos 2-1 em casa e perdemos 2-0 fora. Por esse gol que sofremos em casa, não subimos ao Nacional. Por uma equipa como o Domingos Chávez, que nunca tinha ido ao Nacional de Juvenis. Esse ano foi espetacular. Infelizmente, acabámos por não ir. Mas tinha um senhor que ia ver sempre esses jogos e estava-me sempre a chatear entre aspas, a pedir para ir treinar ao Belenenses, porque eu ficava, para ir treinar ao Belenenses eu ficava. E eu fui treinar ao Belenenses porque o senhor me pediu e acabei por ficar, mas também tem uma história muito gira nesses treinos, para pronto, é muita coincidência. Portanto, aquilo era do estilo, começavam os treinos, à experiência era numa segunda-feira e quem fosse ficando iria na terça e assim sucessivamente, porque na terça-feira iriam outros e assim sucessivamente. Eu fui na segunda, mandaram-me ir na terça. Na terça mandaram-me ir na quarta. Na quarta não me disseram nada. Na quinta, quando houve os treinos, havia 2 colegas meus também lá desse clube, Domingos Chávez, que estavam lá a treinar. O treinador perguntou porque é que eu não fui. E os rapazes disseram, não, vocês não o chamaram. E disse, não, ele é para vir, não sei o quê. Epá, ele que venha amanhã. Isto na sexta. Então, quando eu fui na sexta-feira, eles chamaram-me e disseram, então você não veio ontem? Eu disse, não, porque vocês não falaram. Não falámos, está aqui Figueiredo. Eu disse, não, mas não me lembro qual era o outro nome, não sei se era Tiago Figueiredo, mas eu não me chamo Tiago Figueiredo. Então o que é que eu vim a saber mais tarde? À mesma altura, eu não conhecia, estava um primo meu a treinar, que era defesa esquerda, que era esse tal Tiago Figueiredo. Então eles queriam que eu fosse no outro dia a seguir, mas deram o nome do outro, então pronto. Acabou pois tudo por dar certo, porque o treinador estava lá e queria muito, e acabei por lá ficar.
nesses 2 anos e a partir daí, pronto, foi o início da minha carreira como profissional. Exato. O Paulo faz a transição ali no Belenenses para sénior. E depois tem aqui uma série de equipas por onde passa a seguir ao Belenenses: o União de Tomar, o Desportivo de Aves, Elvas, Camacha, antes de chegar depois aos Açores. Como é que foram aqui esta transição para sénior e este início aqui da carreira? Olha, mais uma vez eu costumo contar também esta história para a perseverança e às vezes a gente nem tudo é cor-de-rosa, como se costuma dizer. No ano que nós fazemos a transição de júnior para sénior, ficámos 5 atletas, 5 júniores. O treinador, salvo erro, era o Moisés de Andrade, mais conhecido por Xerife, salvo erro. E nós éramos séniores, mas não fomos fazer para a época com os séniores e só íamos treinar com os séniores à terça e à quinta de manhã, que eram os treinos físicos. Todos os restantes dias treinávamos com os júniores, mas não podíamos jogar pelos júniores também. Então nós andávamos ali meio perdidos. Entretanto, à 7ª jornada, salvo erro, as coisas não estavam a correr bem, o Belenenses despediu o Moisés de Andrade e veio o Abel Braga. Veio o Abel Braga e disseram-lhe o plantel que tinha, e depois e tem mais estes 5 jogadores que são os júniores, que estão aí, mas só vêm treinar à terça e à quinta de manhã. E ele perguntou, então, mas eles são júniores ou são séniores? Não, são séniores, mas treinam com os júniores, mas à terça e à quinta de manhã treinam com os séniores no treino físico. E ele disse, não, então a partir de hoje eles começam a treinar connosco. E foi aí que se deu a grande, pelo menos para mim, a grande mudança, porque o Abel Braga é uma pessoa muito frontal e dizia as coisas. E quando nos chamou, disse, olha, vocês vão ter muito poucas hipóteses, mas quando eu precisar, vocês vão estar aqui sempre a treinar connosco e vão jogar sempre que for possível. Pronto, e num desses treinos em que era preciso um médio, fui eu que fui chamado e a partir daí fiquei a pertencer praticamente ao plantel, fui inúmeras vezes convocado, joguei, acabou por correr muitíssimo bem o restante da época, porque subimos à segunda liga, em terceiro lugar, e para mim foi espetacular, com 18 anos, pertencer a esse grupo, na altura, o plantel era o Taira, o Emerson, depois foi para o Porto, o Luís Gustavo, depois foi para o Benfica, o Corsico, um ponta de lança que era do Farense, Pedro Espinha, Rui Gregório, Paulo Sérgio, que está como treinador do Portimonense, Mauro Aires, portanto, era só feras, é verdade, portanto, era só feras. E eu pertencer ao grupo e poder estar inúmeras vezes nos 16, porque na altura eram só 16, não era 18 como é hoje, portanto, para mim foi espetacular. Entretanto, dá-se depois a subida de divisão. E aí, mais uma vez, a Abel Braga, para mim, teve espetacular. Chamou-me e disse-me, olha, eu gosto muito de ti, vais ter muito poucas hipóteses de jogar na próxima época, porque temos muitos jogadores para essa posição, mas se tu quiseres ficar, eu não me importo nada, porque já te conheço e sei aquilo que tu vales. Agora, se tu quiseres ir jogar, se quiseres sair para ser emprestado e jogar, eu compreendo. Pronto, eu fiz isso. Eu queria era jogar e com 19 anos ficar preso só a treinar também não queria muito, então acabei por ir. Foi quando eu fui emprestado à União de Tomar, depois do ano a seguir, eu depois comecei-me a perceber que eu era o jogador troca, ou seja, o Belenenses ia buscar um jogador a um clube e para não pagar muito a troca era eu. Então eu chamava-me o jogador troca. No ano a seguir eles foram ao Aves buscar o Vítor Manuel e para baixar o preço fui eu para o Desportivo das Aves. Entretanto não correu bem porque a meio da época fui chamado a fazer o serviço militar e pronto, e a restante metade da época não joguei porque estive na Marinha durante esses meses. Entretanto, mais uma vez sou emprestado ao Elvas, no ano a seguir sou emprestado à Camacha e no final da época sou chamado a dizer que iria em digressão pelos Estados Unidos e Canadá com a equipa sénior, porque o João Alves queria-me observar.
e correu muitíssimo bem essa digressão. E ia ficar no plantel com João Alves, mas se vocês não sei se lembram dessa altura, mas foi uma altura muito conturbada do Belenenses, que tinha dinheiro, não tinha dinheiro, e o João Alves não sabia se ficava, se saía, e acabou por sair e foi para o Salamanca. E pronto, eu sou chamado, tinha casado nessa altura, sou chamado, estava em lua de mel, sou chamado para... queriam falar comigo e foi para me dizerem que iria ser dispensado porque o novo treinador não me queria no plantel. Eu ainda perguntei quem era o novo treinador. Ele disse, mas ele sabe que eu sou, não. Depois mais tarde veio-se a saber que era o Quinito e anos mais tarde encontrei o Quinito e disse, bicho, você está aí só a elogiar-me, que ele estava a fazer muitos elogios a mim, e disse, está-me só a elogiar, mas quando foi para o Belenenses você dispensou-me. E a reação dele foi, eu dispensava os pesudos, não podia te dispensar a ti. Mas isto foi só uma parte. E entretanto... Exatamente, porque há muita coisa que às vezes a malta não é clara a falar. Exatamente. Mas isto às vezes é bom para quem ouve, porque penso que é fácil o caminho até lá chegar, não é nada fácil. Não é tudo cor-de-rosa, tem muitos espinhos. Agora acho que é uma aprendizagem muitíssimo grande e eu aprendi sempre e muito. Fui sempre muito observador, fui sempre absorvendo tudo e mais alguma coisa para ir fazendo o meu caminho e sempre fui muito persistente. Nunca liguei muito àquilo que me diziam. Sempre me disseram, vai ser muito difícil jogar. Eu dizia para mim próprio, eu sei que vai ser difícil jogar, mas vai ser muito mais difícil para os outros. Porque eu metia metas, eu metia dificuldades em mim que queria criar para os outros também. E pronto, então é quando eu sou chamado, que sou dispensado no Belenenses, e eles queriam me emprestar outra vez, e eu disse, acho que chega, tenho sido sempre emprestado até agora, e acho que chegou a altura de me afirmar e não quer ser mais emprestado. Ou fico aqui, ou para onde eu for vou de vez. E aí, quer dar a história do Santa Clara? Não, mas é aí que se dá, porque eu estou a falar isto numa porta e na outra porta está o treinador do Santa Clara a falar com um funcionário que era o André, do Belenenses, e quando eu saio o André diz, olha, é este, e apresenta-me a ele. Isto era um para aí 4 da tarde. Posso dizer que eram 2 ou 3 da manhã, estávamos em minha casa a chegar a acordo para ir para o Santa Clara, pronto, e a partir daí foram 8 anos. Isso foi o acordo mais rápido que foi logo, já não estou para estar aqui, abre-se a porta, parecia quase um filme, já estava alguém para assinar a seguir. Sim, mas ainda foi difícil, porque, pronto, é assim, é um passo que eu ia dar, tinha acabado de casar, era um passo que eu ia dar, ir para os Açores, um clube que estava habituado só a subir, depois descia, subia, depois descia, portanto, não era fácil, tinha que saber muito mais do clube, das condições que iria encontrar. E foi isso, por isso é que só lá para as 2 da manhã é que chegámos a acordo, até porque nesse tempo a diferença horária de Portugal Continental para os Açores era 2 horas de diferença. Portanto, 2 horas da manhã ali era meia-noite em Ponta Delgada. Portanto, por isso mesmo também foi até mais tarde, porque do outro lado os diretores também eram intransigentes e eu tinha que defender o meu lado, como devem compreender. Exato. Claro. E pronto, são 8 épocas que o Paulo acompanhou a Santa Clara desde a segunda B, segunda Liga, até a primeira Liga, a estreia da Santa Clara nas ligas, na Liga da principal Liga. Foram. Eu costumo dizer que foram... aliás, nesse ano que eu assinei um ano, eu dizia até para a minha esposa, olha, vamos de lua de mel um ano e depois vamos embora. E acabámos, a lua de mel prolongou-se por mais 7. Mas foram 6 anos, de maravilhosos. Os 6 anos foram a todos os níveis maravilhosos. Começou portanto, nessa primeira época com o Filipe Moreira, em que o objetivo era manter, porque andava sempre para cima e para baixo e o objetivo era só a manutenção, e tivemos 27 jornadas em primeiro lugar, a bater-nos com o poderoso Nacional. Na altura tinha o Costinha,
o Luís Carlos, que acabou por ir para o Benfica, o Carlos Ferreira, que depois foi para o Salgueiros, o Muniz, o Fidalgo, portanto, eu às vezes até a falar com alguns jogadores dessa altura, o Costinha, por exemplo, e o Muniz, eles tinham duas equipas que poderiam ficar uma em primeiro e em segundo, os 22 jogadores dele. Mas nós batemos muitíssimo bem nesse ano e fizemos uma época espetacular. E pronto, e acho que foi esse ano que catapultou o Santa Clara para aquilo que se veio a seguir. Sim, exato, e depois foram épocas que até chegou a jogar na Taça Intertoto, na antiga já extinta Taça Intertoto, e pronto, foram de certeza experiências absolutamente incríveis. Também foram aqui acompanhadas pelas experiências depois na seleção, certo? Sim, sim. Portanto, como eu estava a dizer, esse ano foi espetacular. No ano a seguir, outra vez na segunda B, subimos divisão e acabámos por ser campeões da segunda divisão B, na altura era assim que se chamava, segunda divisão B. Dramático, num jogo dramático. Subimos divisão aos 94 minutos. Viajámos no mesmo avião Lisboa Funchal, com a equipa que estava a disputar connosco, que era o Oriental. Viajámos as duas equipas no mesmo avião e viajámos no regresso também com o Nacional, ou seja, nós a fazermos a festa e o Nacional, obviamente, tristes com a situação, mas nós subimos quando, no último fogo mesmo, aos 95 minutos, portanto, para ver como é que foi dramática essa subida de divisão, porque até aos 95 minutos o Oriental é que subia de divisão. E acabámos por subir à segunda liga. E o ano a seguir é um ano a todos os níveis espetacular, porque é um ano em que o Santa Clara quer fazer, ou seja, permanecer na segunda liga, que não era fácil. Faz uma equipa para permanecer na segunda liga, com alguns jogadores experientes, e andámos sempre ali, nono, décimo, mas na altura havia duas janelas de inscrições, havia uma em dezembro e outra em fevereiro ou março, salvo erro. Sim. Pronto, e em dezembro o Santa Clara foi buscar 2 ou 3 jogadores e em março foi buscar outros e que nos deu a subida à primeira divisão. Portanto, acabámos por subir, fomos apelidados na altura, eu lembro-me, os Papa Alcatrão, porque aquilo era de 15 em 15 dias. Viajávamos à sexta-feira à noite, chegávamos a Lisboa de madrugada e depois íamos para o norte de autocarro, em que chegávamos às 2, 3, 4 da manhã e depois para chegar no domingo. Portanto, fomos apelidados dos Papa Alcatrão por causa disso mesmo. Mas pronto, acabámos por subir divisão no último jogo, espetacular, num ambiente formidável, 25 mil pessoas, num jogo atípico, ganhámos 4-3, aos 10 minutos estávamos a ganhar 3-0, o Aves empatou 3-3, e depois a gente aos 85 faz o 4-3, mas se a gente empata e o Felgueiras ganha, era o Felgueiras que subia. Se nós ganhássemos, éramos nós, se nós perdêssemos, era o Aves que estava a jogar connosco. Portanto, havia ali uma panóplia de resultados nesse jogo incrível, e por isso é que foi fabuloso esse jogo. E depois, a nossa estreia na primeira divisão não foi muito bem. Meio ano bom em que tivemos muitíssimo bem, mas depois a segunda metade, acho que a nossa falta de experiência fez com que nós acabássemos por descer de divisão. Exato. Estava a dizer há pouco também, foi depois aí na fase final já da parte do Santa Clara que o Paulo também se estreia na seleção, não é? Sim, portanto é em 2003, isto é assim, há duas fases. Há uma fase em que eu sou convidado pelo falecido Carlos Alhinho, ainda era treinador da seleção, para ver se eu estava disponível para representar a seleção de Angola. Eu disse que sim. Entretanto, a seleção de Angola estava em estágio, estava a fazer uma digressão por Cabo Verde, salvo erro, e quando chegam, o Carlos Alhinho rescinde, sai de selecionador e a partir daí nunca mais ninguém disse nada. Entretanto, em 2002, o treinador da altura era o professor Ismael Curtis, um brasileiro,
e faz-me outra vez o convite. Ele dizia-me, eu lembro-me perfeitamente, como é que é possível. Eu vejo aqui as revistas do Record e da Bola, um angolano a jogar na primeira divisão e ninguém te contactaram, não sei o que eu disse. Não, já me contactaram há uns anos atrás, mas nunca mais ninguém me disse nada. Pronto, e em 2002 ele convidou-me, eles estavam a fazer uma digressão pelo Porto, disseram-me para eu ir logo lá para cima para ir jogar, e eu disse que não, porque assim, queria ir como deve ser, porque a época tinha acabado, eu estava há um mês sem treinar, e para ir, queria ir como deve ser, não ia ali estar um mês parado e não mostrar nada ou mostrar coisas que não era eu. E eu queria ir, mas queria ir lá está, com os alicerces para que possam avaliar como deve ser e não avaliar no sentido de só por estar ali, só por dizer que estava lá. Eu queria ir à seleção, mas queria também marcar a diferença. Pronto, e acontece que só vou em março de 2003, num jogo particular, na véspera. Eu acho que o Cali até já contou isso. Na véspera jogámos com o Benfica. Jogámos com o Benfica na Luz, no último jogo do Estádio da Luz, do velhinho Estádio da Luz. Perdemos 1-0 num sábado e eu no domingo viajo para Angola para vir fazer o meu primeiro jogo, em março de 2003, num particular com a Argélia, que empatámos 1-1 na Cidadela. Exatamente. Ainda bem que eu não pergunto no quiz qual era o jogo. Pois, mas eu estou-me a antecipar às perguntas, que é para ver se vocês ficam sem perguntas. Não. Agora, o Paulo no segundo jogo faz o gol, não é? Respostas e a gente, quando chegar à altura, carregamos de outras perguntas. Desculpa, Tiago. No segundo jogo, o Paulo faz um gol, não é? Na qualificação contra a Nigéria. Exato. Portanto, eu na altura, quando sou chamado, esse jogo foi preparar um jogo que era para ser feito na Nigéria, que era decisivo para irmos ao CAN de 2004. Portanto, eu já apanhei a classificação já no fim, faltava 2 jogos, salvo erro era esse com a Nigéria e depois um outro em casa com o Malawi, mas nós para nos qualificarmos tínhamos que ir ganhar a Nigéria. E eu faço 1-0 e depois dou o segundo a marcar ao Aquá, fazemos o 2-0. E depois a partir daí, conforme o Cali também já disse, as manobras é muito complicado de jogar fora em África, muito complicado mesmo, e depois fomos empurrados até a Nigéria empatar, porque a Nigéria tinha que estar no CAN, e pronto, e empatámos e já não tivemos hipótese. Exato. Voltando aqui à parte dos clubes, o Paulo depois do Santa Clara passa aqui pelos Dragões Sandinenses e volta ao Lusitano nas Açores. Exato. Portanto, é num ano conturbado, do Santa Clara, por isso é que eu digo que foram 6 anos maravilhosos e 2 nem por isso, mas é num ano conturbado, tínhamos 7 meses de salário em atraso, ou 5, já não me lembro muito bem, ou era 5 de um ano e 2 do outro, acho que era uma coisa assim. Foi um ano muito conturbado em que, portanto, eu chego a acordo com a pessoa que estava à frente dos destinos do Santa Clara, que foi imposta lá, salvo erro, pelo governo dos Açores, que as dívidas eram muitas, e um dos devedores e dos credores era a Segurança Social, e as finanças também. Portanto, puseram lá essa pessoa que chegámos a acordo, só que o meu mal foi acreditar nas pessoas e acreditar, e também eu tinha jogo pela seleção e tinha que vir. Eu lembro-me na altura de querer assinar o contrato antes de vir-me embora, mas ele foi sempre adiando e depois já não tive a hipótese de assinar. E então, quando eu regressei da seleção para me apresentar, essa pessoa disse-me que o treinador já não contava comigo. Pronto, e eu disse, está bem. Isto, às vezes fecha-se a porta, abre-se uma janela. Pronto. Entretanto, mais uma vez, o Filipe Moreira entra no jogo e ele é o treinador dos Dragões Sandinenses e liga-me, olha, eu quero-te aqui comigo, e não sei o quê, e vem, pronto. E acabei por ir para o Dragões Sandinenses num projeto para subir divisão, da segunda B para a segunda Liga,
e que, pronto, e chegou ali a dezembro, as coisas não estavam a correr muito bem. Não estava a correr muito bem a nível da equipa, porque a mim, por acaso, estava-me a correr muitíssimo bem. Portanto, continuei a ser chamado à seleção e estava a fazer uma boa época. E o presidente desse clube, houve um jogo que chegou ao balneário e disse: olha, o próximo jogo, se ganharmos, vai haver dinheiro, se perdermos ou empatarmos, vai ser difícil haver dinheiro e quem quiser ir embora pode ir. Isto foi dito mesmo assim. Pronto, e acabámos por empatar esse jogo 3-3 e portanto, na semana o presidente foi lá para falar com quem queria ir embora e eu fui lá também a dizer, olha, vou-me embora. E o presidente disse, não, és maluco, ok, então, isso não é assim. Mas o presidente disse, não vai haver dinheiro, quem quiser ir embora. E eu não moro aqui, eu sou de Lisboa, você diz que não há dinheiro, eu tenho que ir embora, tenho que ir fazer a minha vida para o outro lado. Não, aqui todos podem ir embora, menos tu não podes. O treinador não quer que tu vás. Na altura já era o Joaquim Teixeira, entretanto o Vitor Pereira saiu, era o Joaquim Teixeira. E eu disse, não pode ser, o presidente, desculpe lá, mas não é assim, pá. Eu tenho compromissos, você assinou compromissos comigo, eu tenho que também fazer uma vida. Pronto, e entretanto surge o convite do Lusitânia dos Açores, e pronto, e acabei por... o presidente acabou por me ouvir e deixar-me sair a muito custo, devo dizer, a muito custo, mas acabei por ir para o Dragões Chinenses e acabar lá os últimos 5 meses. Exato. E depois na época a seguir já foi no Varzim, outra vez. Já foi o Varzim. Já foi o Varzim, também tem... As histórias são sempre engraçadas disso. Epá, e são quando essas começa... que a gente gosta, Paulo, são essas. Mas é assim, mas eu quando começo a recordar, começo a dizer, mas isto é mesmo verdade, parece às vezes história. Eu vou para o Varzim numa situação, portanto, mais uma vez vou para a seleção, com o Cali também, fizemos vários jogos nessa altura pela seleção, e no último jogo vimos para casa, para umas mini-férias, porque a gente quase sempre coincidia as nossas férias do Campeonato Português com jogos pela seleção. Era ali em maio, junho. Era em junho. Exatamente. Portanto, e coincidia. E então as férias eram muito, muito poucas. E então no último jogo viemos embora, eu e o Cali e outros colegas. E o Cali, estamos assim os dois, e há uma pessoa que pede para falar com o Cali. E o Cali foi falar com ele, e não sei o quê. Pronto, e depois quando o Cali chegou, disse-me, olha, sabes quem era? Disse, não. Olha, era o presidente do Varzim. Quero que eu vá para lá. Disse, olha, muito bom, boa, Cali, olha, espetáculo. Maravilha. Pronto. Mas ele disse que vai falar comigo lá no avião, não sei o que, eu disse, está bem. Então vamos para o avião. Eles não foram falar com o Cali, 7 horas de viagem, não sei o quê. A gente chegou, normalmente o voo é à noite, chegávamos sempre às 6 da manhã, 7 da manhã. A minha família foi buscar, andámos ali. Às 7 da noite recebo uma chamada do presidente do Varzim. E eu assim, sim, olha, o presidente do Varzim, não sei o quê. Diga, presidente. Estivemos juntos lá no aeroporto, disse, pois estivemos, por isso é que eu estou admirado. Não sei se enganou no telefonema ou não, mas não era comigo que você queria falar. Não, é mesmo contigo. Eu disse, então, mas você lá no aeroporto falou com o Cali. Sim, mas eu entretanto liguei para o treinador, era o Horácio Gonçalves, e o treinador, quando eu lhe falei no teu nome, disse logo, quero já. Então estou-te a ligar para saber se estás interessado em vir. A partir daí desenvolveu-se e acabei por ir para o Varzim. Mas isto é engraçado porque estamos ali todos juntos e não acontece, e depois as coisas vão acontecendo naturalmente. É verdade, é o que tem que ser, É verdade. E o Cali já contou essa história, depois acabou por acabar no Barreirense devido a outros problemas, e não foi para o Varzim nesse ano. Exato. E depois isto foi no ano do Mundial, que Angola vai ao Mundial, e o Paulo depois aqui em termos de carreira vai para a Suécia, para o Oysters, certo? Sim, certo. Portanto, isto é em 2005, 2006.
A época corre-nos também muitíssimo bem no Varzim. Ficámos em quarto lugar nesse ano. Um dos jogadores que disputava lá era o Eliseu até. Já na altura estava emprestado pelo Belenenses e fez uma época também fabulosa. Mas foi boa a todos os níveis, até porque tivemos muitos problemas financeiros também. Tivemos 4 ou 5 meses de salários em atraso e acabámos por ficar em quarto, que foi uma época muitíssimo boa para tudo aquilo que se... É verdade. Que não era fácil. E pronto, e dá-se isso. Portanto, eu só tinha assinado um ano pelo Varzim, eles queriam que eu continuasse, e eu falei com o presidente, porque tinha boas relações com eles, e disse, olha, presidente, eu vou disputar agora o Mundial, e espero, com toda a sinceridade, que apareça qualquer coisa para ir para fora, porque já tenho 33 anos, e acho que está na altura de fazer um bom contrato. E pronto, e ele diz-me, olha, está bem, mas caso alguma coisa corra mal, sabes que aqui tens a porta aberta. Eu disse, epá, obrigado, e ainda bem que isso assim é. Pronto, e acabei por ir para o Mundial, e conforme o Cali também já disse que eu vi a vossa entrevista a ele, muito boa, aliás, muito boa. Todos nós, estando naquele mundo, aquilo é um mundo mesmo à parte. E é muito difícil para nós expressarmos ou dizermos o que é que sentimos ou o que se passava, porque é muito difícil, não conseguimos. Agora, para vocês verem, por exemplo, numa conferência de imprensa, habitualmente poderiam estar 10 jornalistas, quando jogámos com Portugal era 200. Portanto, só por si só, nós andávamos na rua, íamos treinar, era batedores de todo lado, é uma festa mesmo, é tudo em grande. Eu costumo dizer que é tudo em grande. Pronto, e surgiu convites para toda a gente e eu fui um deles, mas na altura, portanto, o convite do Osters aparece mais tarde. Na altura tive até um convite do Azerbaijão e estava tudo bem encaminhado. Entretanto aparece o Osters da Suécia, os valores também eram os mesmos e acabei por ir para o Osters pelo projeto também em si e acabei por ficar lá 1 ano e meio. Ou seja, o Paulo no Mundial era um jogador livre. Era um jogador livre. Mas é que quase todos os jogadores, acho que a seguir ao Mundial são todos livres. Epá, alguns não, alguns tinham que depois dar ali muita luta para poder se desvincular para sair. Não, e foi um Mundial bastante agradável por parte de Angola, né? Que foi o primeiro jogo com Portugal, depois do México e Irão, ou Irão e México. Mas, México e Irão. Exato. Que foram bons jogos. Foi uma boa campanha, não é, Paulo? Foi. O Cali também disse isto para vocês verem. Portanto, o jogo com Portugal, que toda a gente dizia que nós íamos ser goleados, até por tudo o que já tinha passado antes. Até porque, e eu lembro-me, para vocês verem, o fenómeno que é o Mundial, que os meses que antecederam o Mundial, ainda eu jogava no Varzim, teve BBC, tudo na Póvoa de Varzim a fazer entrevistas comigo e com outros atletas. E eles ficavam admirados. E a pergunta que quase todos, era comum a quase todos, era como é que nós íamos reagir, jogando nós na segunda Liga Portuguesa, por exemplo, a jogar contra jogadores do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester United, do Atlético Madrid, desses clubezinhos, como eu costumo dizer, E era essa a grande pergunta deles. Mas como é que é possível? Vocês acham que vão ter hipótese? Eu lembro-me que uma das minhas frases, que depois houve até aqui um jornalista que ficou com ela, foi que eu disse: não vamos ao Mundial para tirar fotos com os adversários. Portanto, porque apesar dos adversários serem os Cristianos Ronaldo, os Figos, os Dex, no México estava o Rafa Márquez,
Portanto, não vamos lá para tirar fotos com eles ou para estarmos abraçados antes do jogo, não. Nós íamos lá disputar, nós íamos lá, e eu sempre disse isso, disse a eles, e eles ficavam assim a olhar para mim e disse, não, nós vamos lá para disputar o jogo, pelo jogo, nós vamos bater-nos para ganhar os jogos todos, e vocês depois vão ver isso mesmo. E eles ficavam assim, mas eu sentia que não estavam muito convencidos. E depois do jogo de Portugal, em que perdemos 1-0, e como o Cali já referiu, Angola saiu à rua para festejar, quase que até como se tivéssemos ganho. As pessoas viram que afinal não foi por acaso que havia ali muito trabalho. E uma das coisas que a gente tinha muito boas nessa equipa é que éramos uma equipa que sabíamos sofrer muito. E para quem se lembra do jogo com Portugal, lembra-se que aos 4 minutos o Pauleta faz 1-0. E a partir daí eu acho que passou na cabeça de toda a gente, a goleada está feita. Mas nós sabíamos que não era assim, porque já no apuramento para o Mundial, nós tivemos um jogo fatídico contra a Nigéria, em que se perdêssemos praticamente seríamos eliminados. Tínhamos os mesmos pontos que a Nigéria quando fomos jogar lá. Nós também sofremos um golo aos 4 ou 5 minutos do Okocha e nunca nos orientámos, mantivemos sempre a mesma calma, a mesma serenidade, a mesma união e acabámos por empatar. E nós sabíamos que isso, o facto de sofrermos um golo ao princípio não queria dizer nada, porque o nosso foco estava bem vincado, sabíamos aquilo que queríamos e para o que íamos. E acho que isso foi bem evidente nos 3 jogos. Sim, foi uma campanha extremamente positiva. Aliás, eu lembro-me também, assim, de repente, também participou a estrear-se Trinidad e Tobago. Também, toda a gente pensava que queria levar tareias e complicou no grupo. E lá está. E Angola, até o último jogo, teve possibilidade de se apurar. Ou seja, por vezes só olhar aos nomes e pensar que aquilo vai ser tudo fácil, não é? Sim, até porque, assim, em termos de pressão, nós éramos a equipa que tínhamos menos. Em termos de pressão, acho que a pressão era muito maior para todas as outras 3. Porque nós éramos a equipa com o pior ranking do Campeonato do Mundo. Se perdêssemos seria normal, se empatássemos ou ganhássemos era fabuloso. Portanto, para nós, em termos de pressão, não era muita. Mas nós próprios punhamos pressão a nós próprios. Porque nós queríamos ir ali, mas queríamos ganhar. Nós queríamos mesmo ganhar. E posso dizer, contra Portugal, quando acabou o jogo, ficámos tristes. Apesar de termos perdido 1-0 e termos feito um bom jogo e tudo mais, mas o nosso foco era ganhar e quando não ganhávamos as coisas não podíamos estar alegres. Como é que... Exato. Paulo, regressando aqui à carreira, o último clube em Portugal ainda foi o Olivais e Moscavide, foi aqui uma passagem rápida, não foi? Foi outra vez com o Filipe Moreira que me chateou, entre aspas, mais uma vez chateou para acabar lá, para ajudar, para ver se subia de divisão. Porque na altura existia aquela anomalia para mim de uma equipa. Esse ano no Olivais e Moscavide, por exemplo, não tivemos uma derrota durante toda a época. Depois tivemos que disputar uma liguilha com o Covilhã, perdemos 1-0 na Covilhã, ganhamos 2-1 em casa e depois nos penaltis não subimos de divisão. Portanto, acho que isso é extremamente doloroso para quem anda uma época inteira sem perder e depois, por causa de um penalti falhado, não subi de divisão. Mas foram 3 meses, muitíssimo bons, e depois ainda acabei por ir para Angola. No Lisboa. Muito se fala nesses moldes ainda hoje, das subidas e descidas. Não é justo uma época toda, até porque tem que se premiar, isto costuma-se dizer, premiar a equipa mais regular. Portanto, depois ir um play-off de subida. Não, e em 2 jogos em que é a bola que entra ou não entra, é extremamente complicado. Mas acho que esse talvez tenha sido dos anos mais injustos para uma equipa, foi esse ano, porque não tivemos uma derrota durante todo o campeonato e acabámos por ter uma derrota só na Covilhã, depois ganhámos em casa na Covilhã, mas depois nos penaltis acabámos por não subir. Acho que é extremamente injusto e
e leva as pessoas a pensar se vale a pena andar no futebol. E acho que o Olivais em Moscavide perdeu muito desde essa altura. Não, e também acho que, se calhar com a introdução desta terceira liga, depois o Campeonato de Portugal ficando em 4 séries, espero que o molde seja que o vencedor suba, porque acho que temos que ser justos, não é? E deixar de haver aqui, se calhar, playoffs que sejam para apurar campeões, ou seja, poderíamos ter um playoff para apurar uma presença numa taça da liga, uma coisa qualquer, não numa decisão tão importante quanto subir a divisão. Exatamente. Quer dizer, tu estás a investir um ano inteiro para depois ser decidido em 90 minutos e é extremamente complicado. Concordo plenamente com o que disseste, Tiago. Acho que os playoffs têm que existir para ser campeão, têm que existir para quem, por exemplo, os segundos classificados, para haver mais uma hipótese de subir Exato, é isso. Divisão. Portanto, quem ficou em segundo já é um pequeno bónus. Pronto, aí eu até entendo. É mais uma hipótese que dão a uma equipa que teve ali a investir, que não conseguiu porque outra foi mais regular, mas pronto, mas tem ainda depois a hipótese. E para haver mais competitividade no campeonato inteiro, porque às vezes lá está, os 2 primeiros sobem diretos, mas os outros abaixo, os outros 4 vão. Exatamente. Há mais objetivos, há mais equipas com mais objetivos, depois não chega ao final da competição e já só há 2 ou 3 a lutar para objetivos e outras a cumprir calendário. E estamos a falar isso no Campeonato de Portugal. Agora vamos às divisões mais abaixo, ou distritais. Há clubes que depois acabam por desistir e acabam por desvirtuar a classificação. Portanto, acho que é fundamental rever-se tudo isso, que se reveja as coisas, mas que se faça de maneira que haja objetivos durante a época toda. Exato. Depois penduraste as esteiras no Libol, 3 épocas. Depois passaste... Não? Não tive 3 épocas. Foi só 2? Foi só 2 e não acabei... Portanto, foi metade de uma e metade de outra. Ok. Cerca de um ano. Como o Cali disse, começou a época aqui era de janeiro Era anual. A novembro. Era de janeiro a novembro. Portanto, eu vim em junho, quando acabou o Campeonato de Portugal aí, e depois iniciei a época de 2009 e acabei por pendurar as botas, por chatices também. Apesar de ter outros convites para continuar em Portugal, optei por sair e começar a fazer os meus cursos extra-futebol. Depois andaste aqui uma experiência como diretor desportivo no 1º de agosto, antes de seres adjunto da Guiné-Bissau, na seleção. Sim, portanto, como eu disse, acabei por ir depois tirar um curso de gestão desportiva da Quest. Fiz esse curso de gestão desportiva e acabei por tirar também o curso de treinador de 2º nível, o FAB, chamado FAB. E não fiz o FAA porque, como eu também vos disse já em off, não consegui entrar, inscrevi-me, paguei a minha inscrição, mas não fui escolhido para entrar, porque disseram que tinha que dar prioridade a quem estava a trabalhar. E se essas são as regras, eu também tenho que absorvê-las, não concordar muito, mas ouvi-las. E pronto, e depois vou para diretor desportivo do 1º de agosto, em 2011. Uma função que me deu muitas mais-valias. Aprendi muito. Não foi fácil. É um clube, como o Cali também já referiu, é um clube militar, é um clube que as regras tem as suas próprias regras, mas nós no futebol tentamos e eu penso que eu consegui isso, e por isso mesmo ainda hoje me recordam e dizem que tenho que voltar. Foi porque até fiz um trabalho mais ou menos e gostei muito, foi uma experiência ótima, poderia ter continuado, mas eu sou uma pessoa que quer estar no futebol, como eu já disse atrás, mas não é só para ganhar dinheiro e ser a figura, não. Quero também dar o meu contributo. Quando eu senti
que não estava a dar o meu contributo. Quando eu senti que o presidente não estava a delegar-me aquilo para aquilo que foi contratado, porque eu fui contratado por um presidente e a meio entrou outro. Pronto, eu entendi que se calhar não era eu que o presidente queria, apesar do vice-presidente e depois mais tarde o presidente me dizerem que queriam que eu continuasse, mas acho que estava quebrado essa situação e eu optei por sair e continuar, conforme disseste, como adjunto do Carlos Manuel, primeiro na Guiné-Bissau e depois no Irão, na seleção da Guiné-Bissau. Depois também ainda assumiste o projeto do Progresso de Luanda Sul, que foi o teu último projeto, né, até à data. Sim, portanto, eu entretanto, desvinculei-me do Carlos Manuel, portanto, ele quis continuar no Irão, eu saí, e sou abordado por o dono do clube do Progresso da Luanda Sul, a saber se queria integrar a equipa técnica, e eu disse que sim, e vim, e pronto, e foi um ano e meio, ou seja, um ano muito bom e meio ano para esquecer, porque não foi fácil, eu já estava a pagar quase para ser treinador, epá, e eu acho que é extremamente complicado quando tu tens os teus atletas a dizerem que não têm dinheiro para comer, porque o clube não pagou nem um cêntimo, nem um kwanza, como costumamos dizer aqui, e é extremamente complicado. Então eu optei por ser eu a dar o murro na mesa, apesar da direção não querer. Optei por ser eu para chamar a atenção das pessoas da terra, para que fizessem alguma coisa, porque o clube iria fechar portas se não o fizesse. Pronto, e optei eu por sair, meter o meu lugar à disposição, sair eu do clube, que acho que era muito mais fácil do que saírem 20 e tal jogadores. Exato. Em relação ainda, Paulo, à SCAN, jogaste na 2006, na 2008 começas capitão, mas lesão, não é? E pronto, mas foi uma boa campanha e já não pudeste ajudar mais a equipa, mas como é que recordas? Não, foi o CAN de 2006, para mim o CAN de 2006 é agridoce, portanto é um CAN que nós tínhamos tudo para passar à fase seguinte. Perdemos o primeiro jogo com os Camarões 3-1 logo, e depois jogamos com o Congo e tivemos inúmeras oportunidades para ganhar o jogo, não as concretizámos. Jogámos com o Togo, tivemos inúmeras oportunidades para dilatar a vantagem, ganhámos 3-2. Se temos ganho 4-2, passávamos nós. Pronto, e deixa-me um amar de boca, porque acho que tínhamos tudo para passar aos quartos de final e acabámos por não passar. E foi das maiores desilusões que eu tive também no futebol, foi essa, porque não foi fácil digerir esse resultado. Em 2006, portanto, eu jogo a primeira parte contra a África do Sul, lesionei-me a meio da primeira parte do África do Sul. 2008. Desculpa, em 2008. E depois sou substituído no início da segunda parte, e depois, infelizmente, devido à lesão que foi do adutor, não joguei mais, mas foi um canto que ficou para a história, até por ser a primeira vez que se passou para os quartos de final, e fizemos grandes jogos nesse CAN de 2008. Só aqui a última pergunta da minha parte. E em termos de tens acompanhado a seleção angolana nestes momentos, como é que tens visto e que achas o potencial agora para as próximas qualificações, tanto da CAN, Campeonato do Mundo sempre mais complicado, não é? Porque apura-se poucas seleções. Mas como é que estás a ver aí a seleção e a qualidade dos jogadores também, já agora, que é importante? Achas que já subiu bastante da tua altura até aos dias atuais? Olha, é assim, para já não está fácil essa situação das qualificações, mas eu acho que em termos de organização também, a Federação, e acho que peca por isso mesmo, a organização da Federação tem deixado um pouco a desejar, e por isso mesmo as coisas não têm corrido da melhor forma. No último CAN as coisas não correram mesmo nada bem,
muitos problemas até começar o campeonato africano, e isso depois tudo se reflete nos resultados. Quando tu tens uma boa organização, quando tu vais com tudo resolvido antes de chegar a uma competição, em que depois os teus atletas, os teus treinadores só têm que trabalhar, treinar, descansar e jogar, é muito mais fácil chegares a bons resultados. Mas não estou a ver assim muito fácil, mas deixa-me um bocado contente o facto de surgir cada vez mais jogadores angolanos a emigrarem. E isso acho que é muito bom para a seleção. Nós vemos tem um jogador a jogar na Lazio, o Bastos, o Central. Recentemente assinou um jogador de 17 anos ou 18 para o Lille. O show que está emprestado ao Belenenses pelo Lille também. Fala-se aqui noutros jogadores como o Zito Luvumbo e o Eranilson do Petro também, que podem ir para fora. O Nelson Luz assinou pelo Vitória de Guimarães. Nelson Luz assinou pelo Vitória de Guimarães. Portanto, são vários os jogadores que neste momento começam a ir para fora, coisa que não se via há uns anos esta parte. Isto deixa-me um pouco mais contente. Agora, não adianta teres os melhores jogadores a jogar nas melhores equipas se não tiveres depois uma boa organização, porque os jogadores acabam por deixar de vir. Eu lembro quando acabou o último cano, o Gaspar, que está no Olympiacos, disse que nunca mais vinha à seleção. Portanto, e é isso que eu acho que não pode acontecer. Não pode acontecer. Acho que cada vez mais a Federação tem que se organizar. Daqui a poucos meses há de haver eleições. Esperemos que quem ganhe consiga organizar todas as coisas que há para organizar e que possa dar sustentabilidade ao trabalho dos treinadores. Porque depois a qualidade está lá, os jogadores, é como eu disse, esta nova fornada, o facto do Sub-17 terem estado no Mundial e fazerem o Mundial que fizeram, foi extremamente importante para o futuro do futebol angolano. E por isso vemos também vários jogadores a sair e se calhar muitos outros podem sair com o trabalho que forem desenvolvendo nos clubes, porque ao darem continuidade nos clubes também vão ser chamados de certeza às seleções de sub-20 e à seleção A, e aí os treinadores também já começam a estar mais atentos. Exatamente. Paulo, perguntava-te agora, para quando vermos o Paulo novamente dentro do campo, fora dele, mas dentro do campo, mais de perto do quadrado? Olha, Ricardo, já esteve mais longe. Portanto, eu devido a essa situação daqui do Progresso, da Lunda Sul, chateei-me um pouco com o futebol, entre aspas, porque é difícil a gente estar permanentemente chateado com o futebol quando a nossa vida foi sempre esta. Mas felizmente tenho recebido vários convites, quer para treinador, quer para outras situações, tenho recebido, felizmente. Mas acho que, como eu disse no princípio, se te lembras, sei que já foi há muito tempo que a gente falou, mas... Não. Não, que já estamos aqui a falar há muito, por isso é que eu estou a dizer. Mas está a ser espetacular, está ótimo. E então eu disse que gosto de entrar nas coisas com sustentabilidade e não quero entrar num projeto para daqui a 2 ou 3 meses estar outra vez com problemas. E então tenho adiado essa situação, mas acho que já esteve mais longe e espero que no futuro próximo possa voltar, porque, como eu disse, sinto aquela falta da relva, o cheiro, o balneário, aquelas situações de decisão, de tomada de decisão, que acho que é isso que nos prende, que é aquela tomada de decisão na hora, porque é fácil nós estarmos aqui no sofá a ver um jogo, dizer, podias ter feito isto. Não, mas lá dentro, aquela tomada de decisão, para mim, acho que é espetacular. E já era assim como jogador, e acho que como treinador também será. E eu sinto essa falta desses momentos de adrenalina. E seria por África, Europa, clubes? Eu, esse aspecto, continuo a dizer aquilo que digo há vários anos, quando abracei depois o dirigismo e depois o facto de ser treinador.
eu acho, e vocês também, acho que também concordam com aquilo que eu vou dizer. Nós somos treinadores do mundo. Portanto, onde vier o convite, nós estamos lá. Exato. Não, é verdade. Eu também vejo um pouco assim. Não há muito fronteiras no futebol, não é? Exatamente. Nada. E cada vez menos. Sim, eu acho que é fundamental, até porque nós abrimos horizontes. Estas experiências, mesmo às vezes não sendo boas, nós tiramos sempre grandes proveitos. O facto das coisas aqui não terem corrido bem, mas eu tirei vivências incríveis. Se calhar eu cresci aqui num ano, coisa que eu não cresceria talvez no outro lado em 2 ou 3. Portanto, porque tu acabas por ser um pouco de tudo, acabas por te envolver em quase tudo. E então dá-te valências muito boas para aquilo que tu vais querer seguir no futuro. Exatamente. Sim, senhora, fica a nota, Paulo. Olha diz-me. Paulo, vamos passar aqui à parte final da nossa rúbrica. Digo que já vamos tentar sacar o almoço ou o jantar, como quiseres, porque andamos a pagar muitos. Vamos tentar sacar aqui. Facilitaram ao Cali e agora vem a mim buscar o coisa. Está bem, está certo. O Tiago anda só a facilitar. Não percebo o que é que o Tiago anda a querer fazer à vida dele. Vamos ter que pedir um empréstimo um dia destes. Olha, vou começar pela primeira. Tiago. Paulo, no Santa Clara tiveste um colega internacional húngaro, tinha vindo do Campo Meirense. Sim. Como se chamava? Grande jogador, pá. Grande jogador. Pô, um pé esquerdo fabuloso. Vince. Era o Istvan Vince. Grande jogador, pá. Craque. Vamos levar 5-0. Não. Mas mesmo era bom jogador, eu lembro-me dele ainda no final dos anos 90. Olha, só para te dar um exemplo, ele não corria para defender, para trás era um bocado complicado, mas a gente não se importava nada, porque quando a bola chegava aos pés dele, craque mesmo. Era claro. Paulo, qual é o ano de fundação do Santa Clara? Isso aí, mas é 1900... Dei 4 opções. O Ricardo temos que ganhar. 27. Está aí as opções. Olha, 2-0. Qual era o grupo de Angola na CAN 2006? O grupo de Angola, não é o do apuramento, é mesmo na CAN. Sim, mesmo na CAN. Pois, se houvesse sempre um bocado do apuramento, se calhar era mais fácil ganharmos. Não, era igual. O apuramento foi para o Mundial e ainda era mais fácil. O apuramento foi o Ruanda, foi a Argélia, foi a Nigéria, foi o Zimbábue e foi o Gabão. E o grupo da CAN? Do CAN foi o Camarões, Togo e Congo. Exatamente. 3 cheques, mas a gente leva 5-0, não tem mal nenhum. Não, isso não tem mal. Olha, acho que isto é o problema da malta que está em Angola. O selecionador dá-nos 5-0, agora o Figueiredo vai-nos dar 5-0. Na CAN de 2008, quem marcou frente à África do Sul? Marcou frente à... Boa pergunta. Ficou 1-1. Sim, eu sei que ficou 1-1. O Paulo tinha sido substituído, estava a tomar banho, não viu o gol? Não, estava no banco a fazer gelo. Tem a impressão que foi o Flávio. Ganhámos uma, bora. Ganhámos uma, foi o Manus. Foi o Manus. Ou era um ou era o outro, nesse coisa. Mas eu pensei que no 2008. 8. O jogo com o Paulo Sousa. Está bem, 2008. Eu percebi 2006 mas está bom. É para não ir a 0. Olha, agora estou cheio de peito. Eu já ganhei. O Oster jogaste com o islandês, o Danielson, que jogou em Portugal. Onde é que ele jogou? Elgi Danielson, no Belenenses. Exatamente. Olha, 4-1, estamos a ver o almoço quando tiveres direito, não vou para Portugal. Sim, pagamos em Portugal, não pagamos em Angola. Tranquilo. Quem vai pagar é o Cali. Eu tinha dito ao Cali, se eu ganhasse 5-0, quem pagava era ele. Olha, vocês foram fazer essa pergunta. Não sabia.
Paulo, agora passando aqui à parte final, que é as nossas rapidinhas, tenho que perguntar que ainda te lembras certamente, ainda está aí fresco essas memórias todas de balneário. Qual foi o colega mais vaidoso que partilhaste de balneário? Cali. Estou a mentir, não é o Cali, não é o Cali. Era a minha vingança. Não, o Cali já disse quem era quando vocês fizeram a entrevista, mas eu, para não ser repetitivo, porque eles ficavam muito os dois juntos. O Jorge Silva, que era guarda-redes do Salgueiros. Exato, ele é treinador de guarda-redes de Guimarães agora, pensou. Guimarães, do Vitória de Guimarães, sim. Eram os dois, aquilo era incrível como é que passavam ali horas, mas pronto, só para não ser repetitivo, porque o Hugo ainda era um bocadinho mais, mas para não ser muito repetitivo, o Jorge Silva. E em termos de jogador mais caceteiro, o Figueiredo, jogaste em África, lá havia muitos caceteiros. Sim, não era caceteiro, jogadores agressivos na maneira de abordar os nossos, não é? Eu joguei com dois em Portugal que eram bastante agressivos. Um deles era o Michel, o jogador do Norte. Aquilo era antes quebrar a torcer. E outro era um jogador brasileiro que era o Geraldo, que cada vez que ia a bola, mesmo nos treinos, era com quem fosse, era chapada até dizer chega. Então, esses dois para mim foram dois jogadores, mas sempre na bola. Não quer dizer que fossem maldosos ou isso, não. Eram jogadores muito agressivos na bola, mas quando iam com tudo. Exato. Qual é que foi o adversário, ao longo dos anos, aquele adversário que disputaste, se calhar, mais partidas contra, aquele que era mesmo chato, pá, que tipo, quando tu pensavas que já tinhas liberto dele, de repente ele já lá estava com o pé outra vez? O Luís Bozella, era muito chatinho, era baixinho, mas o gajo esticava-se todo, às vezes a gente já pensava que tinha deixado para trás, lá estava ele outra vez com o pé, ou a agarrar, era muito chato mesmo, era um jogador muitíssimo bom, depois acabou por ser o meu colega, mas era muito chato mesmo. Paulo, em termos de gol, vou-te perguntar qual para ti aquele que teve mais significado e qual se calhar aquele que achas que foi o melhor gol? É assim, o gol com mais significado é capaz de ter sido um gol que toda a gente fala aqui em Angola, que na altura demos o empate na Nigéria. Portanto, eu há pouco falei que o Okocha fez um gol aos 4 minutos e eu aos 20 e tal também fiz um gol de livre contra a Nigéria, que acabou por dar o empate e nós ficarmos à frente do grupo para o Mundial. Ainda hoje, sempre que me veem na rua, os angolanos falam nesse gol, e esse é um gol que tem um significado enorme por causa disso mesmo, que nos manteve na luta, que nos manteve em primeiro lugar nessa altura, faltando 2 jogos para acabar o Classificação. O puramente. E em termos de gol, falo aqui num gol que eu fiz uma vez, salvo erro, ao Naval 1º de Maio, em que, também aos 80 e tal minutos, em que é um cruzamento da direita do Portela, e eu estava assim no bico da pequena área, um bocadinho mais para trás, e ao dominei mal. Dominei a bola, mas dominei para a linha de fundo, e da linha de fundo chutei na baliza, e festejei o gol sozinho porque ninguém viu a bola entrar, que a bola tinha entrado por cima, e rodou assim a rede, e então, foi dos melhores golos que eu fiz, de um ângulo incrível, não com o meu melhor pé, mas é um golo muitíssimo bom, que eu me lembro assim, de repente, foi esse. Esse gol, não tens vídeo do gol, para não? Não tenho esse vídeo, e até agora meter-me assim um bocadinho contigo, mas tenho um vídeo do gol que fiz ao Schmeichel. É sempre um gol que fica na memória também. É sempre um gol que fica na memória, né? Mas depois levámos 4. Também depois de dizer, não, eu fiz um gol àquele senhor que vinha do Manchester, que era o melhor guarda-redes do mundo na altura. E na altura foi 1-0, mas depois, olha, empatámos 4-1. Exato. Há muitos empates desses. 4. Paulo, olha, ia perguntar a nível do jogo, o jogo que mais marcou.
tem a ver com algum dos golos, ou não? Epá, é assim, obviamente o primeiro jogo no Mundial marca sempre, ainda para mais, sendo contra Portugal. Do outro lado eu costumo dizer que eu e se calhar alguns como eu, devemos ser dos poucos que num jogo do Mundial podemos cantar os dois hinos, porque temos as duas nacionalidades. E isso marca sempre, até porque é o expoente máximo de uma nação, de um jogador. Acho que o facto de disputar um Mundial, de uma final da Liga dos Campeões, acho que é o expoente máximo de um jogador. E esse para mim foi. Mas em termos de jogo jogado, pá, esse jogo nosso do Santa Clara com o Aves, como eu disse atrás, que por tudo aquilo que estava envolvido, ou seja, nós íamos jogar com o Aves, quem ganhasse o jogo subia a divisão. Se empatássemos e o Felgueiras ganhasse, subia o Felgueiras. E nós começamos o jogo, o estádio completamente cheio, como eu disse, começamos o jogo, aos 10 minutos ganhávamos 3-0. E depois o Aves continua a jogar e chega ao 3-3. E depois a gente aos 85 faz o 4-3 e o gajo faz o gol, é expulso. Ficamos a jogar com aumentos. Portanto, tudo isso, toda essa envolvência e o marcador, acho que foi um jogo, pá, que fica na memória de quem participou, e eu tive esse privilégio e foi um jogo espetacular. Ainda para mais, eu esse jogo fiz 3 assistências, portanto, marcou-me muitíssimo também por esse facto. Boa. Tiago, tens mais alguma? Eu posso finalizar com o colega mais brincalhão, aquele que normalmente a gente chama de palhaço, que sempre que as brincadeiras, que anima os momentos. Pá, tinha muitos, e assim de repente, mas assim de repente é complicado, mas é muitos, pá. Malta engraçada no futebol, Sérgio Nunes, Gamboa, com graça mesmo, com histórias, Formoso, muita gente, porque o humor, sabes, às vezes aquele humor mais calado, às vezes até é bom, portanto, e os balneários têm muita gente dessa, portanto, que não dizem muito, mas quando dizem aquilo é na hora H, portanto, mas o Jorge Silva também era muito brincalhão mesmo, pá. Era assim vários jogadores ficávamos ali para o fim, que era o momento da palhaçada, entre aspas, mas ficávamos lá para o fim para estarmos a brincar uns com os outros e acho que é isso é que faz os grupos, percebes? Acho que é isso. É verdade. E dá para ultrapassar aquelas adversidades de muitos meses, às vezes sem receber e essas coisas. Exatamente. Portanto, acho que por vezes há grupos que peca por isso, peca por haver pouco, ou seja, aquilo é treino, acaba o treino, cada um vai para a sua casa, pronto, acabou e não há aquele espírito de grupo, o facto de tu falhares, eu ir atrás dele e depois dar-te uma bronca, mas depois no fim já estamos todos bem de novo, portanto acho que falta isso às vezes nos grupos. Sim, cada vez mais que as gerações esse espírito tem-se vindo a perder, não é? Porque também, lá está, sim. A cultura hoje é tudo a 200 Não, e o jogador hoje é muito robotizado. Quando digo robotizado, é muito controlado, é assim, tem que ser assim. E acho que depois perde porque não deita para fora, às vezes, sentimentos que tem lá dentro que faz bem. Antigamente tinhas o diretor desportivo atrás dos jogadores na noite a ver se os encontrava num bar ou numa discoteca. Hoje em dia, já nem gosto muito disso. Hoje em dia é festas em casa, tranquilos, junto aos amigos, tranquilos. E hoje como está, Ricardo, e hoje como está a tecnologia ao serviço principalmente do futebol, não é? A tecnologia permite saber ou não permite que os atletas possam ter essas vidas, porque outro dia, quando são monitorizados, se não corresponderem, isso vai acusar ali e quando não correspondem, alguma coisa se passou. Portanto, por isso é que eu digo, hoje em dia é tudo tão controlado, tão robotizado, tão na linha, que por vezes depois os atletas também acabam por fazer aquilo que têm a fazer, vão embora para as suas casas e acabou.
Exatamente. Paulo, fica a nota. Olha, foi espetacular este bocadinho que tivemos aqui, que é sempre um bocadinho para nós enriquecedor, mas foi muito bom ter-te na nossa rúbrica. Desejo todo o sucesso profissional, pessoal. Desejo voltar-te a ver em breve aí junto ao relvado, a sentir aquele cheiro. E que possamos estar em breve juntos, certamente será agradável. Nós pagamos, está tranquilo. O que o Tiago faz para a gente perder. Obrigado pela tua disponibilidade e obrigado pela alegria que trouxeste à rúbrica. Vou passar aqui a bola ao Tiago para te lançar o último desafio e obrigado por tudo, Paulo. Paulo, olha, foi um prazer enorme. Eu sempre acompanhei o Paulo e gostei bastante de ver o Paulo jogar, e o Paulo marcava ali uns bons livros de vez em quando. De vez em quando. Não, estou a brincar. De certo, marcava muito melhor do que eu. Não, e eu lembro-me bem de acompanhar a carreira do Paulo, por isso é um prazer enorme. Paulo, em termos de desafio, qual é os colegas que serão aqui desafiados para passarem nas chazadas? Olha, antes de mais nada, pá, foi um enorme gosto de conhecer-vos. Acho que vocês fazem muito bem também ao futebol. Este tipo de conversas faz muito bem também ao futebol. E eu saio daqui também muito mais enriquecedor, porque conheci também, e tenho quase a certeza que vocês são duas pessoas espetaculares e pertencem já ao meu rol de amigos. Portanto, vamos falar com certeza, vamos jantar, e depois quem paga o Cali sabe. Mas eu voto no Cali, digo já, eu voto no Cali. Eu também. Tranquilo. Até podemos comer cachupa, moamba, o que eles gostarem mais, mas é tranquilo. O Cali, sim, eu também concordo. Não, mas agradecer-vos o convite, agradecer-vos o facto de se lembrarem de mim, de me porem na vossa rúbrica. Desejar-vos também a vocês que também estão dentro desta vida, também que consigam seguir o vosso rumo e encontrar o vosso rumo, e também ver-vos junto ao relvado também. Portanto, aquilo que eu peço para mim também desejo para vocês. Vou nomear três pessoas que acho que têm tudo a ver também com esta rúbrica e que está dentro daquele rol de pessoas com grandes histórias e boas histórias. Um deles é o João Ricardo, que era o nosso guarda-redes na seleção no Mundial. O outro é o Gamboa, que jogou no Braga, no Rio Ave, no Santa Clara. Gente muito boa, com grandes histórias e que joga futebol de praia, portanto, anda aí no circuito. E o outro será o Sérgio Nunes, que foi central do Leiria, do Benfica, do Santa Clara, do Aves. Portanto, também com histórias muito engraçadas, muito enriquecedoras para o vosso programa, e acho que vai também engrandecer cada vez mais o vosso leque de pessoas que conhecem e que acabam por ficar com esta amizade. Em contacto, exatamente. Obrigado, Paulo. Ao Paulo, foi espetacular esta hora e pouco que tivemos à conversa. E desejar também as maiores felicidades. Espero que a gente se encontre aí todos aí no relvado, será bom sinal. Era bom, é verdade. Vamos precisar de adjuntos, ou então podemos ser nós os adjuntos, é igual. Nunca se sabe, por isso é que eu disse, nunca se sabe. É verdade. Essas coisas, a gente não sabe o dia da manhã. De dia para a noite tudo muda. Não vai a gente viajar aí no avião com um presidente qualquer de um clube e nos contrata depois. É verdade. Paulo, muito bom, obrigado, Paulo. Obrigado, tudo bom para vocês também. Obrigado. Obrigado.